Muito bem, estamos ao vivo, chegamos à nossa quarta aula. Vocês não sabem o quanto eu estou feliz por estar aqui com vocês. Eu ia gravar essas aulas todos os sábados às 20 horas, mas devido a alguns estarem pedindo para antecipar essas aulas, porque eles não queriam esperar uma semana para participar da próxima aula, eu resolvi fazer um dia sim, um dia não. E essa aula número 4, ela vai ser dividida em 3 etapas. Então nós vamos 4, 5 e 6, nós vamos falar sobre o que é ser apostólico, certo? Nós estamos no primeiro módulo do nosso treinamento apostólico de crescimento. Meu intuito aqui é ajudar você, pastor, você líder, que tem o seu ministério e não consegue desenvolver, não consegue crescer. Então nós passamos outras 3 aulas explicando alguns dados de por que nós devemos ter um modelo de crescimento para a igreja, para o ministério local, porque nós entendemos que sozinho o pastor não consegue, sozinho a igreja não avança, e o pastor ele necessita ter um modelo para ser implantado na sua igreja, para que a igreja abrace esse modelo e transforme isso no meio de ganhar vidas, tá bom? E por que treinamento modelo apostólico de crescimento? Porque nós vamos usar o modelo que os apóstolos usaram na época de Jesus. É um modelo extraído da Bíblia, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, que traz revelação para a igreja, para os membros e principalmente para que o pastor possa renovar a sua mente e trazer um novo crescimento, um desenvolvimento para o seu ministério, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o que é ser apostólico. A aula 5 e a aula 6 também, finalizando esse módulo de apresentação do curso, também vão ser sobre o que é ser apostólico, tá bom? Vou só baixar um pouquinho o som aqui. Olha, vamos explicar basicamente o que é ser apostólico. Ser apostólico é uma das coisas que vai impactar, liberar a sua mente para grandes coisas que Deus tem para a sua vida e compreender o seu chamado. Então, amados, para a gente ser apostólico, a gente precisa deletar da nossa mente tudo aquilo que a gente já aprendeu como igreja, tudo aquilo que a gente entende como liturgia do culto. Os tempos mudaram, a forma de liturgia de algumas igrejas está mudando. A única coisa que não pode mudar dentro da igreja é a palavra de Deus. Essa palavra, ela se renova, ela não muda, ela se renova a cada dia. Então, essa é a única coisa que não pode mudar dentro da igreja, tá bom? Então, quando eu falo de ser apostólico, eu não estou falando de compreender seu chamado para ser apóstolo, entenda. Ser apostólico é uma coisa e ser apóstolo é outra, tá bom? Nem todas as pessoas são profetas, mas todas devem ser proféticas. Nem todas são evangelistas, mas todos devem ter um espírito evangelístico. Nem todos são apóstolos, mas todos devem ser apostólicos. Se as pessoas compreender claramente o chamado apostólico que está sobre as suas vidas, teremos uma igreja completamente diferente da que conhecemos hoje, não é verdade? Na verdade, a igreja dos últimos tempos será carregada. Olha só, olha essa revelação. A igreja dos últimos tempos, ela será
carregada de características apostólicas, pois só podemos cumprir a grande comissão se o povo de Deus for um povo apostólico, certo? A palavra apóstolo tem feito parte da igreja desde os dias que o Senhor ministrou na terra, não é verdade? Nós entendemos que o Senhor chamou alguns apóstolos, não é verdade? Ele chamou os 12 apóstolos para fazerem parte da sua equipe. E por que o Senhor chamou? Porque ele queria converter multidões de pessoas e, em segundo lugar, incorporá-las ao reino de Deus. Olha só, quando o Senhor Jesus ele chama os 12 apóstolos, ele está chamando as pessoas, aqueles 12, para ele dividir com eles uma missão, para ele dividir com aquelas pessoas algo sobrenatural sobre a vida deles. Então, a palavra apóstolo se chama enviado. Então, para você ser um apóstolo, você necessita estar sendo enviado. Hoje tem se levantado muito por aí apóstolos, né? A gente vê isso muito em as igrejas de uma nova liturgia, que colocam o apóstolo como algo maior do que o pastor, do que o bispo, mas na realidade está sendo trocado, porque apóstolo é aquele que é enviado, como um missionário. Se você é missionário dentro de uma igreja e não sai para fazer missão em lugar nenhum, então você não é missionário. A mesma coisa é apóstolo. Se você tem um título de apóstolo, mas você não sai para fazer você não é enviado para fazer levar a palavra como os 70 foram enviados por Jesus, você não é um apóstolo, você é simplesmente um membro da igreja. Então, hoje em dia, nós precisamos entender que o significado de ser apostólico é ser uma pessoa que recebe uma missão e vai cumprir aquela missão, tá bom? Mas isso vai ser um assunto para nossa próxima aula, tá bom? Mas eu quero deixar algo para vocês. Eu queria que vocês lessem o livro, o capítulo de Mateus 10 todinho. Leia o livro de Mateus 10 e você vai entender um pouquinho mais antes da nossa próxima aula, que é a aula número 5, que nós vamos dar continuidade em estar falando sobre o que é ser apostólico, tá bom? Te espero na próxima aula. Um grande abraço.